E aí galera, tudo bem? Eu fiz um vídeo anterior que falava sobre classes média, classe rica e a classe pobre. Pois bem, parece que o universo conspirou, né, ao nosso favor e saiu uma pesquisa na revista Exame a pesquisa nacional de amostra de domicílios, né, divulgados pelo IBGE também, que mostra que a desigualdade no Brasil aumentou nesse último ano de 2018. Ou seja, os ricos estão cada vez mais distantes dos pobres. Mas uma coisa engraçada que a gente vê nesse vídeo, nessa pesquisa, é que... Deixa eu subir aqui para ler o título. 1% mais rico ganha 34 vezes mais do que a metade mais pobre, diz IBGE. Ou seja, o 1% mais rico ganha 34 vezes mais do que a classe média. Estranho, né? Bom, parece uma notícia clara, né? Que a desigualdade aumentou, o 1% mais rico ganha 34 vezes mais do que a classe média, ou seja, vem em encontro aquilo que a gente falou, certo? Não, errado. Isso é o típico. Eu vou deixar o link da reportagem aqui embaixo, mas eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio para que vocês consigam perceber que o sistema, né, os milionários, a classe rica do Brasil, ela realmente cria mecanismos para que a classe média se sinta a classe rica e que realmente proteja ali, se monte a sua barreira ali, né? E proteja aquele nicho realmente do 1%. Que esse 1% eles misturam as coisas para que as pessoas se confundam. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Na reportagem, aí vocês podem dar uma verificada, que eles falam que isso significa que a parcela com maior renda da população brasileira ganha em média R$ 27.744, enquanto os mais pobres ganham R$ 820. Então dá mais ou menos as 34 vezes que eles falam. Agora, você acha que a classe mais rica ganha 27 mil reais por mês? Se você colocar isso em dólar, né, dá um pouquinho mais de 5 mil dólares. Você acha que a classe rica do Brasil vive com 5 mil dólares por mês? Esse 1% vive com 5 mil dólares por mês? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo também que fala sobre quanto custa um jatinho no Brasil. Manter um jatinho no Brasil custa em torno de 3 mil dólares por mês para manter um jatinho. Aliás, custa 3 mil dólares uma hora de voo de um jatinho. Se o cara compra o jatinho e quer guardar ele, tem toda uma logística e para manter o jato operacional, você gasta em média 350 mil reais para que ele voe 40 horas mensais. Isso mesmo, 350 mil reais para voar 40 horas. Ou seja, como que um cara que ganha 24 mil reais por mês, pela média, vai pagar uma conta dessa? Então eles mostram aqui nessa pesquisa, o que eles fazem? Eles tiram a classe rica e fazem a divisão entre os pobres e a classe média. Esse valor de 27.444
Isso não são os 1% mais ricos. Isso com certeza são lá os 30%, os 25% que são a classe média. Só que o que essa notícia ela quer trazer para você que lê, pro cara que tem uma empresa lá com 20, com 30 funcionários, o cara que tem lá a sua empresinha, enfim. Ele quer pensar, o que ele entende lendo isso? Ele fala, pô, opa, esse 1%, quando eles dizem 1%, os mais ricos, sou eu. Então eles querem me prejudicar. Né? Só que não é isso. Essa pesquisa, ela é mentirosa. Né? Mentirosa. Lembra aquela história de Brumadinho, aquele desastre terrível que teve em Brumadinho? Aí teve aquele presidente da Vale que foi lá, aquele picareta lá, e deu várias declarações absurdas na CPI. Sabe quanto que ele ganhava por mês? Um presidente da Vale, de uma das empresas que existem no Brasil, 5 milhões de reais por mês. Você acha muito? Ou de 5 milhões para 27 mil, qual que é a porcentagem? Quantas vezes mais? É absurdo. Mas não é assim e tal. Você pega um jogador de futebol, qualquer jogadorzinho aí, meia boca, no Palmeiras, no Flamengo, qualquer time aí, você vai ver, o cara ganha 1 milhão, 1 milhão e meio por mês, 700 mil. Esses caras são o que então? Se a média de 1% ganha 27 mil, como que esses 27 mil, esses 27 reais, pagam um cara que ganha 1 milhão? Estranho, né? Voltando a falar do jatinho, só para vocês terem uma ideia de como essas notícias são mentirosas, elas querem colocar a classe média contra a classe pobre. Enquanto essas duas classes estiverem brigando, eles estão tranquilos no poder. Então essa é a dificuldade do Brasil. Conscientizar essa classe média, que ela é uma classe média, que ela é trabalhadora, que ela gera emprego, que ela paga impostos altos também, porque ela paga proporcional ao lucro dela, e os bilionários não. O Brasil é o país em que existem aqui 786 jatos particulares, esses jatinhos. Ou seja, é o terceiro país do mundo com a maior quantidade de jatos, perdendo só para o México, que também é um país desigual, e para os Estados Unidos. Ou seja, um país que tem 786 jatinhos particulares com um custo mensal de 300 mil reais para manter o jatinho operacional, quantos esses caras ganham? Fora o preço do jato, né? Não estou falando do aluguel, estou falando o cara compra o jato que custa lá não sei quanto, 2, 3, 5 milhões, e ele tem que pagar lá mais 300 mil reais por mês para manter aquele jato operacional para poder voar 40 horas só semanais. Se ele quiser ele voar mais, ele vai gastar mais. O Brasil é o país, é o quarto país, deixa eu ver aqui. Peraí que tá lento aqui. O Brasil é o quarto país do mundo com mais helicópteros. Aqui, O Brasil é o quarto país do mundo com a maior frota de helicópteros. Ou seja, você acha que esses caras, o Brasil que tem a terceira maior frota de avião, a quarta maior frota de helicóptero particular, essa classe realmente ganha 27 mil reais em média? É uma mentira, né? É uma canalice. Um país que paga um salário de um jogador de futebol mediano aí, 1 milhão de reais.
Um presidente, o Gustavo Bebiano, foi no programa Pânico e falou, ó, me ofereceram um cargo lá que eu não queria, eu acabei não aceitando. Palavras dele, tem no programa Pânico, que quando ele teve aquele problema com o Bolsonaro, ofereceram para ele a presidência de Itaipu. Sabe quanto ele ia ganhar? Ele acabou deixando R$1 milhão por mês. Então, essa conta não fecha. Não fecha para dividir por R$27 mil. Ou você acha que os caras foram entrevistar João Paulo Lemon para fazer essa conta de R$27 mil? É absurda essa conta. É justamente uma matéria para jogar a classe média contra a classe pobre. Simples assim, né? O Brasil tem uma lista aqui que não é tão nova, mas aqui os declarados, né? os 43 bilionários do Brasil. A última, né, que é uma mulher do grupo Ultra, lá do gás, né? Ela tem 1,1 bilhões de dólares. Ou seja, ela tem 4,4 bilhões de reais. Ela tem 4 mil bilhões. Então, se você ganha 1 milhão por mês, você precisa, para juntar o que ela tem, sem gastar nada, você precisa de 4 mil meses para juntar 4 bilhões. Você precisa ficar 4 mil meses juntando para chegar na quantia dela. Isso ela é a 43ª, a última da lista. Claro que existem muito mais bilionários no Brasil com muito mais dinheiro que são anônimos, né? Que preferem se manter no anonimato, e até mesmo esses números aí são números furados para baixo. Com certeza esse povo tem muito mais dinheiro do que eles mostram, né? Então, aonde está essa divisão desse valor? Porque se eles colocam nessa pesquisa esses caras aqui, não ia dar 34%, 34 vezes. Ia dar 5.000 vezes a diferença do pobre pro bilionário. Só que eles não querem mostrar essa discrepância, entendeu? Eles querem jogar o pobre contra a classe média. Por quê? Porque essa briga é saudável para eles, para que eles continuem usufruindo, porque eles exploram tanto a classe média como a classe pobre. Esses bilionários, eles exploram essas duas classes, que são a maioria absoluta, que são 95%, aí, 90 e tantos por cento da população que se degladiam, enquanto esse nicho aqui, que inclusive são donos dos meios de comunicação, jogam um contra os outros. Então, quando você entender, ver essas notícias, essas pesquisas, né, que são pesquisas condicionadas, a gente tem que ter um olhar crítico e bem detalhado para conseguir entender e não simplesmente engolir aquilo como se fosse um fast food de lanchonete. Beleza? Então, entendam, a guerra do Brasil é contra a classe rica, essa classe poderosa e bilionária. Esses coitados que ganham R$27 mil por mês são os que pagam proporcionalmente tanto imposto quanto os da classe pobre. Beleza? Um abraço, gente.